Hoje a gente vai mergulhar juntos numa série de mensagens bem ricas, sabe? Da comunidade bíblica Vida com o título Jesus é. Recebemos aqui o material, transcrições de várias pregações que olham para Jesus de ângulos bem diferentes, quase como um mosaico mesmo. E a nossa ideia aqui é essa mesma, sabe? Tentar juntar essas peças. Nessa nossa conversa, a gente busca pegar o essencial dessas várias pregações para chegar num entendimento mais conectado, talvez mais vivo, de quem Jesus é apresentado ali, além daquilo que a gente já talvez está acostumado a pensar, né? É isso. Essa série Jesus é, pelo que o material indica, parece ser mesmo uma jornada para tentar desvendar as muitas facetas de Jesus. Claro, reconhecendo sempre, como uma das fontes até diz, que qualquer estudo é só uma gota no oceano perto do que ele é, né? Uhum. E isso conecta muito com aquela ideia forte lá de João 17,3, que a vida eterna é, essencialmente, conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. Então, essa busca por conhecer é o ponto central mesmo. Legal. E um ponto de partida que aparece bastante nessas mensagens é a natureza única de Jesus, né? Deus que se fez homem. Uma das pregações usa Filipenses 2 como base, destacando esse movimento dele de se esvaziar, né? Exato. É um contraste tão forte com a nossa inclinação, né, a humana, que muitas vezes é o contrário, buscar se elevar, quase querer ser Deus, né? Exatamente. Esse kenosis, né, que eles chamam esse esvaziamento de si mesmo, se tornando servo, isso é explorado como algo radical. As fontes elas fazem questão de detalhar a humanidade dele de um jeito bem palpável, sabe? Como assim? Tipo, citam que ele cresceu lá em Lucas, cansou fisicamente, como em João 4, teve sede, uma sede agonizante na cruz, João 19, fome depois de jejuar, Mateus 4, e claro, experimentou a morte física mesmo, Lucas 23. Ele viveu plenamente a condição humana. Só que com aquela exceção crucial, né? Sem pecar. E as pregações argumentam que essa natureza dupla divina-humana não é só um detalhe teológico, né? Tem implicações bem práticas para nós, certo? Certíssimo. Pelo menos 3 aspectos bem práticos são destacados nas fontes. O primeiro deles é a restauração. Tem uma mensagem que explora Romanos 5 e argumenta que, assim como a falha de um homem, Adão, trouxe consequências para todo mundo, é a obediência perfeita de outro homem, Jesus, trouxe a solução, a restauração. Ele nos oferece a justificação, quer dizer, ele nos torna justos diante de Deus e uma identidade nova. É como se a gente fosse transferido da linhagem de Adão para a linhagem dele. Então ele veio meio que consertar o que o primeiro Adão quebrou, agindo como um novo representante da humanidade. Exato. E isso já leva para o segundo ponto prático, a mediação e a intercessão. Justamente por ele ser Deus e também ter vivido como nós, ele entende as nossas lutas, sabe? Entendi. Hebreus 4,15 é citado para reforçar isso, que ele foi tentado em tudo igual a gente, mas sem pecar. Isso faz dele o mediador perfeito. Alguém que pode nos representar diante do Pai porque ele sabe como é. Uma das fontes até diz que, nesse exato momento, ele está intercedendo por nós, compreendendo nossas fraquezas. Nossa, que forte isso. É a ideia de que ele não intercede de longe, assim, mas como alguém que esteve aqui, né? Precisamente. E o terceiro ponto prático é que ele se torna o nosso modelo de vida. Ele não só salva a gente, mas ele mostra como viver uma vida humana, autêntica, conectada com Deus. O famoso Sermão do Monte é mencionado como um guia para essa vida. Sim, claro. E Filipenses 2,5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É apresentado como um convite-chave, sabe? Para a gente alinhar nossa mentalidade, nossas ações com as dele. Faz todo sentido. Ele estabelece o padrão e, ao mesmo tempo, parece que as pregações o mostram também como a fonte para a gente conseguir viver esse padrão.
suprindo aquelas necessidades internas mais profundas. Tipo quando a gente se sente fraco, sobrecarregado, sem paz. Exatamente essa conexão que é feita. Uma das pregações foca muito na força, partindo lá de Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ela aborda aquela sensação comum de fraqueza espiritual, né? Uhum. E até lista o que ela chama de criptonitas. Aquilo que rouba a nossa força, sabe? Isolamento, más influências, culpa que a gente não resolveu, distrações demais, sobrecarga. Kryptonitas, gostei do termo. E como essas fontes sugerem que a gente encontrar essa força que vem dele? Parece que eles listaram algumas maneiras práticas, né? Sim, sim. São apontadas 5 fontes principais para a gente se fortalecer espiritualmente. A oração é a primeira. Vista como um desabafo mesmo, direto com Deus, onde ele entende até o nosso silêncio, as lágrimas. Depois, a comunhão com outros cristãos. Usam aquela imagem da brasa que se apaga longe do fogo, né? Mostrando a importância da igreja, do suporte um do outro. Faz sentido. Em terceiro, se alimentar da palavra de Deus. Jesus como o pão da vida. E aqui tem um detalhe bem interessante que mencionaram sobre a mulher com hemorragia. Qual? Ela teria tocado na orla do manto de Jesus, e isso se conecta com uma promessa de cura lá em Malaquias 4.2, que se refere às franjas do talit, aquele manto de oração judaico, sabe? Sei. Essas franjas simbolizavam a autoridade da palavra, então é como se ela tivesse tocado na autoridade da promessa. Bem legal a conexão. Nossa, que interessante essa leitura. Dá outra camada de sentido mesmo. Pois é. A quarta fonte é a dependência de Deus e do Espírito Santo. Reconhecer que a nossa força tem limite, né? Mas a dele não. E por último, a participação consciente, reverente, na ceia do Senhor, na Eucaristia, vista como um momento de renovar o vigor, a esperança, a alegria, mas que exige também um autoexame, claro. Percebe-se uma ênfase bem forte na ação de buscar essas fontes, né? Não é algo passivo. E além da força, como é que o tema do alívio é tratado? Aquele convite famoso de Mateus 11:28, vinde a mim. Esse convite é central. A pregação sobre o alívio, ela contrasta muito as fugas que o mundo oferece, que são descritas como alívios só temporários, sabe? E muitas vezes até destrutivos, tipo vícios, consumismo exagerado, essas coisas. Com um alívio de verdade, genuíno, restaurador, que Jesus promete. E lembra que o próprio Jesus, como homem, enfrentou pressões, né? E buscou alívio no Pai. E isso o habilitou a aliviar as multidões que iam atrás dele, como a gente vê lá em Mateus 4. Quer dizer, a própria experiência humana dele o capacitou a oferecer esse alívio de forma autêntica. Não aguento mais. Sei bem como é. Pois é. E aí reforça o convite para a gente entregar esses fardos pesados direto para Jesus. E quanto à paz, é outro título forte de Jesus, né? Príncipe da paz, lá de Isaías 9. Como as fontes diferenciam a paz que ele oferece? Olha, a distinção-chave que fazem é entre a paz do mundo, que é vista mais como a simples ausência de conflito, de problema, né? E a paz de Cristo, que é definida como a presença dele no meio dos problemas. Ah, interessante essa diferença. Sim, o próprio Jesus diz isso em João 14. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A mensagem lembra o contexto lá de Isaías, que era um tempo de muita opressão, e como Jesus trouxe um tipo diferente de libertação, de paz. Uma paz que não depende das circunstâncias lá fora, então. Isso. E a conexão prática é feita com Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quando a gente ora com gratidão, mesmo na dificuldade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda nosso coração, nossa mente. E aquela saudação de Jesus ressuscitado para os discípulos assustados, a paz esteja com vocês, é lembrada como um presente mesmo, um dom direto da presença vitoriosa dele. Nossa, essa exploração das necessidades internas, força, alívio, paz é muito rica. Mas as fontes também falam sobre como Jesus lida com as nossas carências mais externas, né? Materiais. E sobre como ele nos vê, não é isso? Como que a multiplicação dos pães entra nisso? Sim, sim. O sermão sobre Jesus como a resposta para as carências humanas usa justamente essa passagem da multiplicação dos pães e peixes, lá de João 6.
O ponto que destacam é que Jesus se importa com todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Não só as espirituais. Exato. Enquanto os discípulos estavam focados no problema da multidão faminta e queriam mandar o povo embora, Jesus já sabia o que fazer, mostrando a compaixão e o poder dele. E qual é a lição principal tirada dali sobre como ele supre essas carências? O foco cai muito sobre o papel do André, que foi quem achou o menino com o lanche, né? A interpretação que apresentam é: a gente faz a nossa parte, o natural. Trazer o pouco que a gente tem e confia em Jesus para fazer o milagre, o sobrenatural. Aquela ideia de que a gente pode comprar bênção, sabe? As bênçãos vêm para a glória de Deus e para que outros o conheçam. Fazem até uma ligação com o maná no deserto, Jesus como a provisão divina que não para. Entendi. Fazer o nosso possível e deixar o impossível com ele. Interessante. E sobre o olhar dele? Aquela imagem dos olhos como chamas de fogo de Apocalipse é bem forte, né? Muito forte. O sermão que explora essa imagem lá de Apocalipse 1 e 19 interpreta isso como símbolo de justiça, de santidade e do poder de ver o interior, de sondar os corações. É um olhar que purifica, que perdoa, mas que também julga com retidão. Penetra fundo, além de qualquer fachada. E como isso se contrasta com o nosso olhar humano, segundo essa mensagem? Um contraste é feito com base em Mateus. Primeiro, Mateus 6, sobre ter olhos bons, focados na luz, ou maus, focados nas trevas. Depois, Mateus 7, a imagem clássica da trave no nosso olho enquanto a gente tenta tirar o cisco do olho do outro, né? A conclusão da pregação é que mesmo os nossos olhos bons, digamos assim, não têm a capacidade de julgar ou purificar intenções como os olhos de Jesus têm. Isso desafia muito a nossa tendência de julgar pela aparência, né? Totalmente, e conta uma história interessante na pregação. Uma mulher fisiculturista, que talvez na academia atraísse olhares de julgamento pelo corpo, foi vista orando discretamente depois do treino. Um lembrete de que a gente não vê o coração, né? Nossa, que exemplo bom! A parábola do bom samaritano também é usada. O sacerdote e o levita olharam para o necessitado, mas não fizeram nada. Já o samaritano olhou e agiu com compaixão. O perigo não é só o olhar que julga, mas também o olhar indiferente. Aquele olhar que vê, mas não se importa. Exato. A aplicação prática que enfatizam é a necessidade da gente olhar para os outros, começando pelos que estão mais perto, família, irmãos na fé, com compaixão ativa, com eu me importo, sabe? Em vez de julgar ou ser indiferente. Deixar o julgamento final, esse olhar que vê tudo e sabe tudo, para quem de direito, Jesus. Isso tudo vai nos levando a uma conclusão muito poderosa que foi apresentada em outra mensagem. Jesus é suficiente. O que essa suficiência cobre, assim, na visão dessas fontes? Olha, a suficiência é explicada como ausência total de falta. Jesus é apresentado como suficiente para o nosso passado pelo perdão, pela justificação que ele conquistou para nós, para o nosso presente com a presença dele constante, a força, a orientação, e para o nosso futuro garantindo a vida eterna com ele. A salvação, reforça a mensagem, não depende do que a gente faz, dos nossos méritos, mas da suficiência da obra de Cristo. Vida, morte e ressurreição. Foi isso que nos reconciliou com Deus, como Paulo explica lá em Romanos 5. Então a suficiência dele cobre todas as áreas, da nossa existência mesmo. Sim. E essa suficiência está ligada demais a quem ele é, à beleza dele, ao valor infinito dele. Uma das fontes menciona João 1, descrevendo ele como o Verbo, o Logos, a razão, a palavra criadora por trás de tudo. Apocalipse 1 o descreve com múltiplos títulos, todos gloriosos. Ele é digno de adoração eterna, porque a glória e o valor dele são inesgotáveis. Ele não é só parte da resposta, ele é a razão de tudo. E como essa suficiência se conecta com a nossa experiência pessoal com Deus, no dia a dia? Ah, isso é crucial. A suficiência de Jesus é o que nos dá acesso direto à presença de Deus. Uma das fontes traz uma reflexão bem pessoal de um momento de enfermidade, sabe? E a conclusão foi:
Nada, absolutamente nada, é mais valioso do que a presença de Deus. Aquele relacionamento pessoal com Ele, aquele lugar à mesa que só a gente pode ocupar, é insubstituível. Ele é suficiente mesmo na dor, na perda, na incerteza. Nossa, juntando tudo isso, então, a imagem que vai se formando a partir desses sermões é de um Jesus que é Deus e homem, né? Capaz de nos entender, de nos resgatar, de ser nosso exemplo. Ele é a fonte para nossa força, para o nosso alívio, para nossa paz interior. Ele supre nossas necessidades, vê o nosso coração com justiça e amor, e no fim das contas, ele basta. Ele é suficiente. Exato. A gente volta para aquela ideia central de João 17,3. A vida eterna não é só um lugar para onde a gente vai, mas é um relacionamento, conhecer a Deus e a Jesus. E esse conhecimento, essa experiência de vida abundante com Ele, começa aqui agora. A suficiência dele não é só uma promessa para o futuro, é uma realidade para o hoje, para cada desafio que a gente enfrenta. Isso. Deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se Jesus é tão multifacetado, tão completo e suficiente como essas mensagens todas apontam, de que forma essa busca ativa por conhecê-lo mais profundamente, ir além de só saber sobre ele, pode realmente mudar a nossa maneira de encarar as lutas do dia a dia e os nossos relacionamentos com os outros? É a questão essencial, né? Sem dúvida. E para quem ficou com vontade de explorar mais, as pregações completas que a gente usou como base para essa conversa estão disponíveis lá no canal da Comunidade Bíblica Vida no YouTube. Cada uma delas aprofunda muito mais esses pontos que a gente só conseguiu pincelar aqui hoje. Fica então um convite para essa exploração mais pessoal e a esperança de que, nessa busca por conhecer Jesus mais intimamente, cada pessoa possa encontrar nele a força, o alívio, a paz e a suficiência para sua própria jornada.